Prontinho, está gravando. Então, mais uma vez, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. A gente teve alguns dias aí postando aula pelo YouTube, então é bom estar aqui ao vivo hoje com vocês. E se tiverem dúvidas, pode colocar as dúvidas, pode botar aqui no bate-papo. Eu estou com uma segunda tela aqui, então eu vou conseguir visualizar. E também pode abrir o microfone também. Pode abrir o microfone e falar. Eu adoro quando tem uma aula assim, que tem esse bate-papo, essa troca de informações. Eu acho que a aula fica mais rica. Então, podem mandar dúvidas, pode abrir o microfone e perguntar. Então, está sendo gravado e a gravação eu vou mandar para vocês até amanhã. Amanhã eu coloco lá no grupo. Então, vamos lá para o R. Deixa eu compartilhar a minha tela. Compartilhar logo a tela inteira. Deixa eu ver se já chegou. Já estou dando spoiler aqui da aula de hoje. Compartilhado tudo certinho. Então, bora lá. Então, o roteirinho da aula, a gente vai falar sobre importar o nosso banco de dados, sempre nos primeiros passos. Vou mostrar para vocês um site que eu adoro. Esse site é muito bom para quem quer fazer figuras no R. Ele tem muita coisa interessante. Vou mostrar para vocês. Como escolher os tipos de gráficos, como fazer a perfumaria do gráfico, que é mexer mais com a questão de design do gráfico, o que é muito importante para melhorar a visualização, como salvar a figura aqui de forma correta do R para o seu computador, e um pouquinho sobre o uso de inteligência artificial para criar figuras. Usar inteligência artificial é um assunto polêmico, eu estou dispondo a falar porque eu acho que precisa falar. Em alguns pontos eles não funcionam muito bem, mas, na minha opinião, para a criação de figuras, é um ponto que ele funciona bem. E eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Então, vamos lá. Primeiro passo, importar o nosso banco de dados. Aqui eu estou usando o pacote OpenXLSX, é outra forma de importar também. Vocês podem usar esse pacote ou pode usar uma das formas que eu já mostrei em outras aulas. Então, se quiser importar por essa forma, instala um pacote. Aqui eu não vou instalar porque eu já instalei, né? Então não precisa instalar de novo. E abre ele na biblioteca. Depois eu vou abrir o meu conjunto de dados, que se chama Pinguins Dados. Aqui está xlsx, porque o nome do meu arquivo, o nome que eu dei foi esse aqui. Pinguins Dados, underline, xlsx, e ele está no formato xlsx. Por isso que eu escrevi aqui duas vezes. Não é um nome muito criativo para dar para uma planilha, não. Vou botar o nome da extensão aqui na planilha em si. Então, eu vou importar, lembrando que antes de importar, tem que vir aqui em especificar o diretório, escolher o diretório, tem que ser exatamente a pasta onde está a planilha. Tem que ser exatamente a pasta. Importou, pedi para visualizar, opa, não rodei o comando, Ctrl Enter, agora eu rodei, agora eu pedi para visualizar. Então, o que é que tem nessa planilha? Tem aqui a espécie de pinguim, são 3 espécies de pinguim, Adélia, Gentoo e Barbicha. A ilha que esses pinguins se encontram, o comprimento do bico do pinguim, profundidade do bico, profundidade da nadadeira, massa corporal, sexo e o ano que foi feita a coleta. Esses dados eles foram tirados de um artigo e eu estou trazendo essa planilha aqui para a gente brincar de visualização de dados. Então, vamos lá. Primeiro ponto, eu tenho essa planilha, né? Eu fiz minha pesquisa, tenho essa planilha. Como é que eu faço agora para escolher os gráficos? Uma opção para vocês escolherem, para vocês verem os comandos para fazer gráficos, é vir aqui nesse site. Ó. Eu vou colocar aqui, dando Ctrl V, R Graphical Gallery. É uma galeria de gráficos que é possível fazer no R. E o que é que vai ter aqui? Vai ser só os tipos de gráficos? Não. A gente tem aqui os tipos de gráficos que a gente pode escolher. Eu não vou entrar aqui agora em detalhe de como escolher o tipo de gráfico. Mas vamos supor que eu quero fazer esse tipo de gráfico aqui, ó. Scatter, o Scatterplot, que é um gráfico de dispersão.
que ele é usado quando eu tenho uma variável no eixo x que é contínua, por exemplo, massa, e uma variável no eixo y que também é contínua, por exemplo, profundidade do bico. Lá no script eu vou deixar detalhadinho também alguns tipos de gráficos e como, quando usar. Então, eu quero fazer esse tipo de gráfico. Então, eu clico aqui, Scatterplot, e que ele vai me dar uma porrada de opções de Scatterplot. Esse aqui, e eu vou escolher aquele que eu acho que se enquadra mais para o que eu quero mostrar. Vamos supor que eu quero esse tipo aqui, ó. Então, eu clico na figura, e aqui ele já está me dizendo. Ele vai usar o ggplot e códigos em R. Ele vai trazer literalmente o código em R para fazer esse tipo de gráfico aqui, ó. E aqui ele já está dizendo o que é o scatterplot, quando usar, e já está detalhando para mim o tipo de cada função aqui que está usando no scatterplot, o que é maravilhoso. Às vezes a gente nem precisa usar a IA. Aqui tá tudo detalhadinho para a gente e foi feito por humano, por alguém que entendia. E esse é um site muito usado, então a probabilidade de encontrar erros aqui é muito, muito baixa. Então a gente pode vir aqui e pegar os códigos, modelos de códigos para fazer esses gráficos. E aqui ele já está dizendo, ó, que está usando o ggplot2, que vai ser o pacote base para fazer todos esses gráficos aqui. Vamos voltar aqui. Vamos pegar outro tipo de gráfico aqui, ó. Eu peguei um desses aqui, de scatterplot. Vamos pegar aqui esse aqui, de densidade. Ele vai estar dizendo aqui o que é um gráfico de densidade, quando usar. Vai ter aqui vários tipos de gráficos de densidade. Esse aqui que parece uma onda. Vamos supor que eu quero fazer esse tipo aqui. Eu tenho várias variáveis, eu quero fazer esse tipo. Aqui ele vai estar com um script modelo para fazer esse tipo de gráfico. E aqui ele vai colocar o código para mim e vai destrinchar o uso de algumas dessas funções. Então, isso aqui pode ser muito útil para vocês no futuro. E eu coloquei o link para esse site aqui no script de vocês. Então, se vocês lembrar lá daquela aula 1, da estratégia CODE, para montar uma estrutura, uma biblioteca de script, então, é muito importante, já salva esse script aí dentro da pasta de vocês, porque aqui ele tem, inclusive, o link para esse site, que é uma galeria, hoje está difícil, uma galeria de códigos para diferentes tipos de gráficos. Mas, como mostrou lá, ele usa o ggplot. Então, é importante a gente entender um pouco da estrutura do ggplot, como é que usa o ggplot, para entender melhor esses gráficos da galeria e para a gente mesmo ter mais autonomia na criação das figuras. Então, vamos lá entender o ggplot2. Sem sombra de dúvida, um dos gráficos mais usados na criação de figuras aqui no R. E com o ggplot, pessoal, com o ggplot, a gente pode mexer literalmente em tudo do gráfico, tudo. Eu nunca vi alguém perguntar alguma coisa, como fazer isso aqui no gráfico, que não fosse possível fazer com o ggplot. Deve ter, provavelmente, coisas que não é possível fazer, mas são tão raras que eu não lembro agora de cabeça nada. Você pode afastar os eixos, você pode aumentar a espessura dos eixos, você pode aumentar a área do plot, você pode mudar o tamanho dos pontos, pode mudar as cores, pode mudar basicamente o que você quiser no seu gráfico. Então, já instalem aí o ggplot, install.package ggplot, se vocês estiverem fazendo junto comigo, se estiver só olhando aqui para o meu script também, tá tranquilo, só continuar olhando. Então, comando para instalar o ggplot2 e abrir o ggplot2 na minha biblioteca. Então, agora ele está pronto para a gente usar. Se quiser saber mais sobre esse pacote, só usar aqui interrogação, ggplot2. Vai aparecer aqui o comando geral do help dele. Outra forma de aprender mais sobre o ggplot. Então, aquela mesma estratégia que eu ensinei para vocês também. Ó, cheio de macetezinhos aqui. Só vem aqui, ggplot, qualquer pacote vocês vão achar isso. ggplot2 PDF. Só vir no Google e digitar isso aqui. Achei o arquivo do plot. Então, isso aqui tem 354 páginas. É um livro gratuito aí para a gente usar. E não só usar o livro em si com os conceitos teóricos,
mas gratuitos também para a gente usar lá no R para criar nossos gráficos também. Parte teórica e prática, tudo gratuito aqui. Pode baixar isso aqui e está disponível aqui para usar. Outra forma de usar isso aqui também é levar isso aqui lá para o chat PDF, como eu mostrei lá numa das aulas sobre inteligência artificial, e é como se você estivesse dando um micro treinamento ali muito pontual para inteligência artificial sobre ggplot. Então, é interessante também para pedir ajuda em alguns comandos. Mas ele tem 354 páginas. Se eu não me engano, isso aqui não a versão gratuita do chat PDF não suporta. Mas vocês podem usar isso aqui também para aprender alguns comandos que vocês queiram pesquisar. E o chat GPT também funciona muito bem para comandos do ggplot. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, vou descer aqui. E a função mãe do ggplot2 se chama ggplot. É uma função que a gente vai usar o tempo inteirinho, essa função. Se eu rodar só ela aqui, ó, se eu rodar só ela, aqui na minha área de plot, que é nesse canto aqui direito, vai abrir essa tela cinza aqui, ó. Não sei se vocês perceberam, mas eu vou apagar aqui, ó. Clicar nessa vassourinha e apagar. Tá aqui branco. Se eu rodar aqui, ele vai plotar aqui, ó. Esse aqui é a pasta base do ggplot2. A pasta base colou aqui com essa função ggplot. Por quê? Porque aqui eu rodei só a minha função ggplot, mas não coloquei nenhum parâmetro. Então, ela não sabe o que plotar. Então, ela veio só a área de plot aí, não fez mais nada. Então, a gente vai ter que colocar alguns comandos aí para a gente especificar do que é que a gente quer um gráfico. Então, o primeiro comando que eu tenho que fazer é especificar para a função ggplot qual é o meu banco de dados. Onde é que está o meu banco de dados? Essa vai ser a primeiríssima coisa que a gente vai fazer assim que escrever o ggplot. Meu banco de dados, para escrever isso, eu vou escrever assim, ó, data igual a o nome da minha planilha. O nome que eu dei aqui quando eu importei, vou subir aqui, foi esse aqui, pinguins. Então, eu vou colocar aqui data pinguim. Se você tivesse dado outro nome quando você importou para o seu arquivo, seria esse outro nome. Então, eu fiz isso aqui. Rodei e ainda não aconteceu nada. Por quê? Porque o meu arquivo é uma planilhona, cheia de informações. Então, ele não sabe do que eu quero gráfico. E o ggplot também, dentro do ggplot, ele tem muitas funções para muitos tipos de gráficos. Ele não sabe qual é o tipo de gráfico que eu quero. Eu vou ter que especificar isso para ele manualmente, passo a passo. Então, eu vou começar para ele explicando quem é que vai no eixo X e quem vai no eixo Y. Para isso, eu vou fazer vírgula, para separar os argumentos, vírgula, e vou começar a escrever. AES é a função para eu especificar quem vai ser no meu eixo X, quem vai ser o meu eixo Y. Então, aqui eu vou ter que escolher o tipo de gráfico que eu quero. Vamos supor que eu quero fazer um gráfico com Vou pegar duas variáveis contínuas aqui, o comprimento do bico e massa corporal. Massa corporal no X e comprimento do bico no Y. Como é que eu faço isso? É muito intuitivo a partir daqui. Algumas coisas no ggplot não é intuitivo, mas a maioria é. Para especificar quem vai no eixo X, quem vai no eixo Y, é muito simples. Eu só vou escrever X é igual e o nome da variável que eu quero que vá no eixo X. Tem que ser exatamente o mesmo nome que eu dei para a minha planilha. Eu posso escrever massa corporal, que o R, ó, outra maravilha do R, Estúdio. Ele completa para a gente. Isso ajuda muito, a gente a não cometer erros de digitação. Massa corporal. Aqui dentro ainda, dentro desse parênteses que abriu, eu vou especificar que vai ser o meu eixo Y. Então, Y igual, eu disse que eu queria o quê? Comprimento do bico. Então, vou escrever. E o R também já autocompleta para mim. Maravilha. Comprimento do bico. Então, basicamente, aqui eu vou ver se existe uma tendência entre a massa corporal e o comprimento do bico. Então, vamos rodar aqui para ver o que, é que acontece. Olha só, já melhorou bastante aqui o meu gráfico. Aqui eu tenho um comprimento do bico, tá vendo? No X.
Ele colocou, ou melhor, no Y, sempre o eixo, sempre quando eu estava me referindo com vocês aqui, o eixo que está na vertical vai ser o Y e o X vai estar na horizontal. Se eu me atrapalhar nessas duas, o certo é o Y aqui, na horizontal, na vertical, e o X na horizontal. E massa corporal está aqui no X. Ele botou aqui as unidades de medidas, ó, tá vendo? 300, 400, ou melhor, 4.000, colocou aqui os valores, mas não plotou nada, não tem nada aqui no meu gráfico. Por que será que ele não plotou? Ele não plotou porque eu não falei para ele o tipo de gráfico que eu quero. Mostrei para vocês lá na galeria, tem muitos tipos de gráficos que a gente consegue fazer com o ggplot. Mesmo eu tendo a variável x e y numérica, ele ainda não consegue rodar, porque tem muitos gráficos que dá para fazer com essa característica. Então, eu tenho que especificar para ele qual é o tipo de gráfico que eu quero. Aqui vai entrar duas informações muito importantes sobre a lógica do ggplot. Primeira coisa importante, o ggplot funciona com a lógica de camadas. O que é isso? Eu posso ajustar diferentes coisas no gráficos em scripts, em microseções de scripts separados. Cada seção, cada linha, cada seção, acho que seção é a melhor palavra, cada seção do meu script vai ser uma camada. E para especificar que eu quero uma nova camada, eu vou digitar mais. Mais. Então, eu estou adicionando camadas ali. Eu digito mais, dou um Enter, e agora eu vou especificar outras coisas no meu gráfico. Por exemplo, o tipo de gráfico que eu quero. Para fazer isso, eu vou usar uma outra função, que está dentro do ggplot2, que é o geom. O geom, ele é usado para falar o tipo de gráfico que eu quero, para explicar o tipo de gráfico que eu quero aqui no ggplot. Quando eu começo a escrever geom, underline, eu só botei geom ali, o R já me deu uma porrada de possibilidades aqui, ó. Todos esses aqui são tipos de gráficos diferentes que eu consigo fazer. Nem todos, né? Só esses que estão com underline aqui, ó. Tem aqui. São tipo de gráficos. A maioria aqui é tipo de gráficos que a gente consegue fazer. Mas nem todo que ele me dá, nem todos que eles me sugerem aqui eu vou conseguir fazer. Porque alguns tipos de gráficos vai ser limitados pelo tipo de variável que eu tenho. Por exemplo, se eu tiver duas variáveis contínuas, como é o caso aqui, massa, que é numérica, e comprimento do bico, que é também numérica, eu não vou conseguir fazer um gráfico de barras. Para ser barras no X, eu teria que ter categorias A, B, C. Uma possibilidade aqui é um gráfico de pontos. É o que eu quero, um gráfico de pontos. Então, eu vou escrever geom point. Tenho que escrever geom point. Pronto, especifiquei aqui que eu quero um gráfico de pontos. Então, cada indivíduo aqui vai ser um ponto. Então, dei um Ctrl Enter e rodou o meu gráfico. Agora tem todas as informações que eu quero tá aqui. Isso aqui é o esqueleto do meu gráfico. Todas as informações que eu tenho tá aqui. Então, eu tenho aqui massa corporal, comprimento do bico. Cada ponto aqui é um indivíduo. Cada um ponto aqui é um pinguim. Então, se eu pegar esse pinguinzinho aqui, ó, ele vai ter o comprimento do bico aqui em torno de 70, em torno de 70. Massa corporal aqui em torno de 4.000, provavelmente está em miligramas. Ou melhor, está em gramas. Em torno de 3 quilos e pouquinho. Então, cada pontinho aí é um indivíduo. Beleza? Então, essa é a lógica de camadas do ggplot. Então, aqui está explicando, um comentário aqui no script, para explicar como é que funciona essa lógica de camadas, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Então, vamos descer um pouquinho e vamos brincar com outros tipos de gráficos, seguindo essa mesma estrutura do ggplot. Vou dar um enter aqui. Vamos brincar com outro tipo de gráfico. Então, vamos supor que agora eu quero só fazer um gráfico para contar a quantidade que tem de cada espécie. Eu quero saber mais ou menos quantos tem de pinguim de Adélia, quanto tem de gentu e quanto tem de barbicha, mas eu quero trazer essa informação de forma visual. Como é que eu faço isso? Usando esse mesmo pacote que eu mostrei para vocês aqui, o ggplot.
ggplot, o nome da minha função, meus dados, igual a pinguim, aí já completou para mim, e vou explicar agora quem vai ser o meu eixo aqui, que está o diferencial. Meu eixo é x. Porque percebam que aqui agora só tem o eixo x, não tem o eixo y. Eu não preciso especificar. Que a altura da minha barra vai ser o número de vezes que repetiu cada espécie. Por exemplo, vamos supor que se eu tivesse aqui até só três pinguins de Adélias. Então, a altura da barra está no número 3. Mas, na verdade, pinguins de Adélia... Nossa, tem um bocado de Adélia. Aqui, pinguins de Adélia, eu tenho 152. Então, a altura da minha barra vai parar lá no 152. Então, o gráfico vai fazer essa contagem para a gente e vai criar a altura da barra com base nessa característica. Então, eu só preciso especificar agora quem é meu eixo X, que vai ser o quê? Espécies. Vai ser espécies. E agora, eu tenho que especificar o tipo de gráfico que eu quero. Qual vai ser o tipo de gráfico que eu quero? Não vai ser ponto. Eu vou querer gráficos de barra. Então, vai ser G1, underline, bar. G1, bar. Deu um erro. Espécie mais dados. Eu escrevi dados. Isso é vício de escrita. Escrevi em português, em inglês. Data igual a pinguim. E aqui já apareceu a mensagem de erro e me ajudou a identificar onde é que está o erro. Outro erro not G1 bar. Não achei o G1 bar. Tá certo? Deixa eu rodar esse aqui. Aí esse aqui rodou. Então aqui tem algum erro, provavelmente de digitação também. Pinguim, AS, X é igual a espécie, mais G1 bar. Ó, tá faltando. Ou os parênteses aqui, ó. Tá vendo que, às vezes, pequenos detalhes para o R faz diferença. Então, faltou abrir e fechar o parênteses aqui para especificar que G1 bar, na verdade, é a função. Agora foi. As mensagens de erro me ajudam a identificar esses erros de digitação. Então, com essa função, G1 bar, eu criei o meu gráficos de barras. Vamos supor que agora eu quero criar um histograma. Ao contrário do gráfico de barra, que eu só tenho uma variável categórica, no histograma eu quero saber qual a distribuição de uma variável numérica. Como os dados estão distribuídos. Então, ó, eu tenho aqui algumas variáveis numéricas. Vamos pegar da massa corporal, que é exatamente o que está aqui no meu exemplo. Então, ó, esse aqui é outra forma de escrever também dá certo. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Que existe mais de uma forma de escrever o seu script. Às vezes, até lá na galeria, você pode achar a sintaxe de uma forma e outra sintaxe de outra forma, mas tudo funciona. Vamos ver o que, é que tem de diferente dessa forma aqui para as outras que eu mostrei. Então, eu vou escrever o nome da minha função, ggplot, data igual a pinguim. E olha só, eu não especifiquei nessa minha primeira linha quem é a minha variável x e quem é a minha variável y. Aqui em cima, eu fiz isso. Logo na minha primeira linha, eu já especifiquei quem era x, quem era y, quem era só x. Aqui, ó, fiz uma estrutura diferente. Eu já adicionei uma nova camada e dentro da camada que eu estou especificando o tipo de gráfico que eu quero, eu já aproveitei para especificar também qual é a minha variável x, qual é a variável que eu estou usando ali para criar esse gráfico. Qual a melhor forma? As duas dão certo. E não muda muita coisa. A diferença é que, se você cometer um erro aqui nessa linha, você vai consertar aqui. Se você escreveu dessa outra forma, você vem para aqui e tenta achar o erro aqui nessa linha. Se vamos supor, se eu escrevi com S, em vez de sem o S, então vai dar um erro. Aí eu venho aqui nessa primeira linha e conserto que eu errei. Nesse outro caso, se eu escrever corporal, por exemplo, sem L,
Vai dar um erro, eu venho nessa outra linha aqui, na seção de G1, para achar o meu erro. Consigo rodar também. Então, eu escrevi aqui, ó, G1, histograma. Histograma. E aqui eu especifiquei as minhas variáveis. Então, não preciso abrir esse parênteses aqui. X é igual a massa. Massa corporal. Fecha o último parênteses. Se eu escrevi tudo certo, vai rodar. E rodou. Aqui aparecem as mensagens de aviso, mas eu acho que é porque tem dados faltantes na minha planilha, então ele já conserta para mim, e que é só dizendo que os breaks foi igual a 30, ou seja, tem 30 barras aqui. E o que é cada uma dessas barrinhas? A barrinha vai ser a quantidade de observações que tem dentro de um intervalo. Então, cada barrinha aqui é um intervalo, e a altura da barra especifica quantas informações tem dentro daquele intervalo. Como, geralmente, a maioria das observações estão em torno da média, a maioria fica aqui, ó. Por isso que as barrinhas do centro geralmente é mais alta. Isso se os dados tiver a tão famosa e esperada distribuição normal. Esse caso aqui está muito parecido com uma distribuição normal. Se estiver fazendo uma análise para uma consultoria, para uma pesquisa, encontrar esses casos aqui, eu estou feliz da vida. Muito parecido com a normal. Então, isso aqui a gente consegue analisar tranquilamente. Então, esse tipo de gráfico serve para isso, para a gente olhar a distribuição dos nossos dados. Então, vamos continuando aqui. Vamos entrar agora para a parte de perfumar o gráfico. Então, a perfumaria, um jargão mais popular, mais comum, a gente costuma falar assim, perfumaria do gráfico, que refere a técnicas que melhoram a estética e a clareza da visualização de dados. Então, isso aqui é tão importante quanto colocar as informações certas no gráfico. Até aqui, a gente viu como inserir as informações de interesse no gráfico. Pode ser o gráfico de barras, histograma, gráfico de pontos, tem outros tipos de gráficos que a gente não vai entrar muito em detalhes aqui por questão de tempo, mas quem sabe a gente pode dar continuidade em outras oportunidades falando só sobre figuras. Aí tem esse livro aqui também, que eu já mostrei antes, eu vou mostrar de novo, para ficar aqui registrado. Para ver se vocês conseguem ver. Estou olhando para aqui porque eu estou com outra tela. Estou vendo se dá para ver aqui na gravação. Mas tem esse livro também que tem bem detalhado aqui o ggplot. Vocês podem adquirir para continuar os estudos. Se eu fosse falar tudo que tem nesse livro aqui, a gente precisaria de um curso de 10 horas, 20 horas para falar tudo dele. Por isso a gente vai ficar mais numa introdução ao ggplot. Mas com isso que eu vou mostrar para vocês, vocês já conseguem brincar com ele tranquilamente. Então vamos lá, ver como é que a gente faz para perfumar o nosso gráfico. Pessoal, ficou alguma dúvida até aqui? Deixa eu botar aqui no bate-papo meu computador, meu celular, para ver se tem alguma mensagem. Se tiver alguma dúvida, podem abrir o microfone ou pode mandar mensagem também. Tá tranquilo, a Camila falou que tá tranquilo. Mensagens aqui. Pronto, que eu consigo ver as mensagens. Se tiverem dúvida, podem ficar à vontade. Então, a gente terminou esse primeiro bloco. Vamos para o próximo bloco agora, que é perfumar o gráfico. E aqui vai outra informação que é muito importante. Eu já vi que a minha câmera parou de funcionar. Eu espero que... Pessoal, vocês estão conseguindo me escutar? Eu estou vendo que a minha câmera parou de funcionar. Não sei se a minha internet caiu. Tá escutando, né?
E agora? Parece que sim. Beleza. Eu tive que, por algum motivo, o computador parou de funcionar, a câmera e o microfone. Mas aí eu liguei aqui pelo celular, eu estou também pelo celular, e agora parece que foi. Pessoal, o áudio está muito ruim pelo celular, tá bacana. Tá bom. Então, bora continuar para a gente não demorar mais do que o previsto. Muito mais, né? Porque agora acho que já deu uma atrasada de uns 10 minutos. Não vai conseguir acabar 8 horas em ponto, mas talvez umas 8h10. Então, vamos lá. Então, primeiro ponto para falar sobre o ggplot é que para diferentes tipos de gráfico, eu mostrei o gráficos de barra e o histograma. Mas para basicamente todos os gráficos, os comandos de perfumaria vão ser os mesmos, exatamente o mesmo. O que vai mudar vai ser só essa linha aqui, ó. Geom Point, vai ser o tipo de gráfico que você vai escolher. Todo o resto vai ser muito, mas muito parecido. Então, ó, como é que eu especifico o tamanho dos meus pontos? Ó, vamos voltar aqui para o nosso gráfico de dispersão, que eu acho que ele é o mais legal para a gente perfumar. Então, se eu estiver aqui no gráfico de dispersão e quiser aumentar o tamanho dos pontos, desses pontinhos aqui, ó, só venho aqui dentro, escrevo size. Como eu falei para vocês, algumas coisas são bastante intuitivas. Então, se eu quiser mudar o tamanho do ponto, size e o tamanho que eu quero. Vou começar com 1 para a gente brincar. Ficou menorzinho. Aqui vocês notem que ficou menorzinho. Vamos botar 3. Ficou maiorzinho. 4. Já vai ficando maior. Aí, qual é o tamanho ideal para os pontos? Vai depender muito do seu conjunto de dados. Eu costumo brincar que criar gráficos é uma ciência e uma arte ao mesmo tempo. Essa questão aqui de tamanho dos pontos mesmo, não existe uma regra qual é o tamanho certo. É brincar mesmo, tentativa e erro. Cria, olha, leva lá para o Word, vê como ficou e vai brincando com esses parâmetros até achar um gráfico que seja mais visualmente agradável. Outras coisas importantes. Né? Hoje eu estou cheio de dicas de livro. Mas vou pegar outro livro aqui. Tem outro livro que eu gosto muito para falar sobre gráficos. Deixa eu abrir a câmera aqui do computador para mostrar, do celular. Que é esse aqui, ó, Storytelling com dados. Ele é muito bom para falar sobre a questão do design do gráfico. Ele não tem dicas de R, mas ele tem dicas de o que seria um bom gráfico. Ele traz exemplos de gráficos ruins e gráficos bons. E uma das coisas que ele fala, esse livro fala, que a maioria dos livros falam sobre gráfico, é que um gráfico ele tem que ser limpo, no sentido de que todos os elementos que estão no gráfico têm que indicar alguma coisa, tem que trazer alguma informação. Se não traz, é melhor nem ter. Por exemplo, vocês estão vendo que aqui tem esse fundo aqui, ó, cinza. Tem gente que diz que ajuda, porque ele quadricula aqui, ajuda você a se localizar. Mas, na verdade, eu acho que isso atrapalha mais do que ajuda, porque deixa poluído. Para muitos casos, quando é impresso, por exemplo, basicamente não vai sair esse fundo aqui. Se a pessoa tiver uma impressora muito fraca, pode ser que não tenha contraste entre o ponto e o fundo, que também é colorido, fica difícil de visualizar. Essa informação aqui deixa a sua figura mais pesada, com mais informação. Ou seja, se você for mandar para uma revista e tiver que mandar, vai deixar a sua figura mais pesada. Se for usar na apresentação também, vai deixar a apresentação mais pesada. Quem estiver vendo o seu gráfico pode se confundir com algumas informações aqui. Por exemplo, os eixos, talvez não está muito claro aqui, o eixo X e Y. Então, a gente pode mudar os temas do nosso gráfico. O que é um tema? É um conjunto de alterações que já vem aqui pré-programada para a gente. Como assim? Vamos ajudar, vai ficar mais fácil.
Então, eu vou copiar aqui, esse aqui vai ser... desculpa. Eu fico falando e acaba machucando um pouco as cordas vocais. Falando sem beber água, né? Então, eu vou copiar esse gráfico aqui, vou colar aqui e vamos mudar o nosso tema. Como é que eu faço isso? Mesma coisa, lógica de camada. Toda vez que eu vou escrever uma nova função, alterar um novo parâmetro, eu vou usar a lógica de camadas. E agora eu vou escrever meu tema. Para se escrever, e ele já me dá uma porrada aqui de sugestão. Tem esse BW, que é o primeiro, Ctrl Enter, só mudou o tema, tá vendo? Mudou várias coisas. Agora ele já colocou o meu eixo aqui, ó, a linha dos eixos, que é uma coisa mais comum de encontrar nos gráficos. Não tem informação aqui com a cor muito forte no fundo, mas tem umas linhas. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas acreditem em mim. Tem umas linhas aqui, que é outro motivo. Gente, se não dá nem para enxergar direito, qual o sentido de ter essas linhas aqui? E aqui em cima tem uma linha também, ó. Ele forma uma caixa, tá vendo? Tem uma linha aqui. Eu, particularmente, acho essas linhas feias, deixa o gráfico feio, só que elas não trazem nenhuma informação aqui. Não traz nenhuma informação. Então, não faz sentido de deixar ela aqui. Mas, em alguns casos, ela pode atrapalhar muito a visualização. Por quê? Porque a pessoa, o seu leitor, pode olhar aqui e pensar que é um gráfico 3D e ficar procurando o nome dos eixos. Um gráfico 3D não, um gráfico com 3 eixos ou 4 eixos, porque existe essa bizarrice de gráfico com 4 eixos ou 3 eixos, mas eu não recomendo assim, nunca usar, porque não ajuda gráfico com 3 eixos, 4 eixos. Sempre que puder escapar, escape, porque deixa a sua mensagem muito mais difícil de ser compreendida. O ideal é gráfico com 2 eixos. Vai no feijão com arroz, nessa questão de número de eixos, que é o que funciona muito bem. Sempre 2 eixos, a não ser que seja absolutamente necessário ser um gráfico 3D. Então, essas linhas aqui podem causar essa impressão. Então, é melhor arrancar essas linhas. Então, vamos ver outro tema aqui que possa melhorar nossa situação. Vamos pegar isso aqui, ó. Classic. É o clássico, gente. É o clássico é o que funciona. Às vezes a gente tem que inovar em alguns pontos, mas em outros é o clássico que dá resultado. Nesse caso aqui de confecção de figuras para o tema, para mim é o clássico. O clássico é o melhor que tem. Sem informações desnecessárias no gráfico, o clássico é sem erro. Beleza? Então tá ficando bonito o nosso gráfico, tá ficando mais arrumado. Então, chegando aqui na finalização, mais uma coisa aqui que eu posso fazer, claro, eu poderia alterar muito mais coisas aqui. Eu poderia colocar legenda para pintar as espécies de cores diferentes, poderia aumentar o tamanho dos eixos aqui, das fontes dos eixos, poderia fazer muita coisa. Mas agora vamos para o ponto final, para deixar esse gráfico aqui redondo, desse jeito que ele está mesmo, redondo, que vai ser esse simples aqui que não mais funciona. Sem cores muito fortes, só preto e o branco do papel é o que mais funciona. Então, vamos lá. Vamos ver como agora colocar o nome dos títulos. Quer ver que dos eixos, tá aqui, tá estranho, tá vendo? Tá massa, underline, corporal, comprimento do bico, comprimento, underline, bico. Então, tá estranho aqui esses nomes. Como é que a gente altera aqui esses nomes? Então, vamos lá. Vou copiar o nosso gráfico base. E vamos usar mais uma função aqui para deixar ele redondinho. Vai ser libs. Libs para especificar o nome dos nossos eixos. E agora, como é que eu faço aqui? De novo, aqui também é bem intuitivo. X, vou escrever o nome do meu eixo X. Vai ser, entre aspas, sempre que eu for escrever o nome de um caractere, vai ser entre aspas, comprimento do bico. Outro minúsculo. E aí, comprimento do bico. Tá faltando aqui ainda
uma informação que é essencial, não pode faltar. Nunca, nunca nos nossos gráficos a gente pode esquecer de colocar a unidade de medida. Nesse caso aqui, o comprimento do bico está em centímetros, ou melhor, milímetros. O comprimento do bico está em milímetros. Eu não lembro exatamente agora se está em milímetros ou se está em centímetros. Teria que olhar lá no artigo. Mas vamos supor que está em milímetro aqui, vamos deixar em milímetro mesmo. Mas o importante é sempre colocar a unidade de medidas. Coloquei aqui, vou rodar. Ó, já mudou aqui, ó, comprimento do bico. Está em milímetro. Tá vendo? Aqui apareceu a mensagem de aviso, não é erro. Apesar de estar vermelho, nem tudo que é vermelho é erro. Que é só aviso falando que teve 2 dados ausentes e o R removeu. 2 NAs. E agora vou especificar do Y. Vai ser Y igual, entre aspas agora, o nome que eu quero. Massa corporal. Está, e agora sim, está em gramas. Está em gramas. Geralmente a gente coloca entre parênteses, né, unidade de medida. Milímetro. Ainda bem, eu olhei assim, eu bati o olho, achei que estava faltando alguma coisa aqui, milímetro, mas é isso. Ó. Faltou estar entre parênteses o nome da unidade de medida. Então, beleza. Tem um gráfico aqui. Esse gráfico, do jeito que ele está aqui, está ótimo. Eu não teria receio de apresentar esse gráfico aqui em lugar nenhum. Claro, a depender da história que eu fosse contar. Se eu quisesse só mostrar a relação entre o comprimento do bico e a massa corporal, se bem que a gente começou vendo o contrário, não foi a massa corporal no X e o comprimento do bico no Y, mas nesse caso aqui, tanto faz. Vai depender, sempre vai depender o quê? Da história que eu quero contar. Se eu quero ver como o comprimento do bico varia em relação à massa corporal, vejo que à medida que o bico aumenta, a massa corporal aumenta. Então, essa história aqui é mais focada no comprimento do bico. Se eu quiser colocar a massa corporal no X, aí é só eu mudar aqui. Então, o nosso foco aqui está sendo mais falar no gráfico. E o que é que vai basear a minha escolha de o que vai no X e o que vai no Y? Vai ser mais lá a história que você está contando na sua projeto de pesquisa. Se a sua hipótese é que a massa corporal vai afetar o comprimento do bico, se quanto maior o indivíduo, maior o comprimento do bico, então sua massa corporal é o que a gente chama de variável independente. E a variável independente, aquela que não depende da outra, geralmente vai no X. Geralmente não, tem que ir no X. Então, se eu acho que o comprimento do bico vai depender da massa corporal, então a massa corporal independente ela vai no X. Beleza? Mas vamos deixar aqui desse jeito mesmo. Para a gente continuar nossa confecção de figuras. Então, rodei. Está aqui o meu gráfico bonitinho. Pronto. Esse gráfico está aqui. E como é que eu faço agora, então, para salvar esse gráfico? Né? Eu fiz o gráfico, ele está bonito. Como é que eu faço para salvar? Tem um comentário. A Ana falou que o dela está dando erro. Ana, qual é o erro? Ele consegue copiar e colar aí para a gente ver qual é a mensagem de erro que está dando. Muito Geom Point. Ó, o erro está aqui no Geom Point. Dá uma olhada se o seu Geom Point está aqui assim, parecido com o meu. Talvez ele esteja com não sei se ele está com essas aspas, com essas crases aí que você colocou. Pode ser isso, pode ser questão de aspas diferentes, ou pode ser também, se não for aqui no Geom Point, pode ser aqui, ó. Então, onde estava especificando as variáveis. Porque, como eu falei, se a estrutura das suas variáveis não permitir gerar um gráfico de pontos, ele vai dar erro também, porque ele não vai conseguir gerar o seu gráfico. Mas não se preocupe não, que eu posso mandar esse script aqui para vocês, alterado, que aí vocês vão olhando. Também depois vocês vão ter acesso à gravação. A gravação não parou em momento nenhum. Vocês vão ter acesso à gravação também para continuar. Mas é isso aí mesmo. R é prática, a gente tem que ir tentando mesmo. É isso aí. Isso aí. Beleza? E a gente já está na reta final aqui para terminar. Então vamos ver agora como é que a gente faz para salvar. Tem
várias formas de salvar a figura no R. Várias formas de salvar. Eu posso vir aqui por esporte e salvar minha figura. É a forma mais fácil que tem. Porém, é a menos inteligente que tem também. Porque aqui eu não consigo ajustar muitas coisas da minha figura e ela vem com a resolução baixa. Resolução, inclusive, é uma coisa que eu não consigo ajustar. E umas coisas que as revistas mais pedem. É resolução a 300 dpi. Então aqui eu não consigo modificar muito. Mas basicamente é só apertar ali e escolher o diretório, ou seja, a pasta que vai salvar, e clicar em salvar e está salva a sua figura. Mas se você for usar de fato essa figura de alguma apresentação ou de algum trabalho, não recomendo usar dessa forma. Estou mostrando só para vocês saberem que existe. E vocês podem fazer se vocês quiserem só ver como a figura fica fora do R. Mas não recomendo usar de fato essas figuras, salvar por aqui para artigos e apresentações. Tem algumas funçõezinhas que são maravilhosas que a gente pode usar para salvar. Por exemplo, formato TIFF, um formato muito popular entre as revistas e as agências de fomento. Elas gostam muito de TIFF. É um formato um pouquinho mais pesado, mas eles gostam porque você consegue fazer o que você quiser com essa figura. Você pode colar no PDF, você pode zipar ela, extrair, fazer o que for. Ela não distorce, ela não dá erro. Então, esse é um formato muito pedido. Então, aqui eu vou especificar algumas coisas. Vou especificar a largura da minha figura. Vou usar aqui, ó, W, abreviação, W, e vou especificar a largura que eu quero. Por tentativa e erro, eu já sei que 2.400 é uma largura que funciona bem. E a altura? H aqui, abreviando. Por tentativa e erro também, eu sei que 1.800 é uma altura que funciona bem. E agora, o mais interessante de usar essas funções, que é conseguir dizer para ele qual é a resolução que eu quero. A resolução vai ser a qualidade da minha figura. Quanto maior a resolução, mais pixel ela vai ter e mais nítida vai ser a imagem. Geralmente, por convenção, ou melhor, eu achava que era por convenção, mas geralmente a gente pede em 300 dpi. As revistas pedem 300 dpi, o orientador da gente às vezes pede para salvar a figura em 300 dpi, mas muitas pessoas não sabem por que 300 dpi. E eu mesmo só descobri em umas conversas assim aleatórias que a vida coloca a gente de vez em quando, e veio informação que é muito útil para o que a gente faz todo dia, mas ninguém nunca explicou para a gente. 300 dpi é o máximo de resolução que o olho humano consegue enxergar. Isso eu descobri com uma colega minha que é fotógrafa. Ela falou que é por isso que a gente usa 300 dpi. Passou disso, só vai deixar sua figura mais pesada e ninguém vai conseguir notar a diferença. Quanto mais dpi, mais pesada a figura. Então, 300 dpi é o limiar que o olho humano consegue enxergar. Então, 300 dpi é a melhor resolução. Prontinho? Especifiquei aqui na altura, largura e resolução da minha figura. Prontinho, agora é só plotar a minha figura. Como assim? É isso aqui, ó. Tenho que rodar isso aqui. Eu vou copiar de novo. Vou copiar de novo. Cola aqui. Ctrl V. Beleza, então roda isso aqui. Não apareceu mensagem de erro, nada, então certinho. Roda o meu gráfico. Vocês vão ver que quando eu faço isso aqui, ele não plota aqui, ó. Isso aqui é o que já estava. Deixa eu apagar aqui, para a gente ver de novo. Tomara que dê certo agora. E para finalizar a nossa figura, vou finalizar primeiro, para depois voltar, porque senão pode dar erro. Para finalizar a figura, eu vou escrever dev.off. Dev.off. Quando eu escrevo dev.off, o R entende, pronto, ele terminou a figura, eu posso salvar. Então, eu vou vir aqui, rodei minha figura, rodei o TIFF, rodei a figura e rodei o dev.off. Pronto, quem escreveu aqui, ó, TIFF 4. Vou fazer de novo, só por desencargo de consciência. É isso mesmo. Fez aqui. Mas não apareceu nada, o que aconteceu? Aqui, ó, eu vou lá no meu diretório, se eu quiser ver o diretório, eu só clico aqui, ó, ele vai estar o passo a passo do meu diretório. Ah, eu esqueci
Agora, olhando no meu diretório, esqueci de uma coisa muito importante nesse ponto aqui. O nome da figura. O mais importante eu não coloquei. Eu tenho que botar o nome da figura. Eu vou chamar de da fig 1, ponto TIFF. E por que você botou ponto TIFF? Porque é o nome da extensão. Tem que ter o ponto TIFF. Senão não roda. Tem que ter o ponto TIFF. É obrigatório o ponto TIFF. Então, o nome que eu quiser aqui, antes do ponto, o nome que eu quiser. Recomendo o nome simples, para não ter trabalho de deixar. E ponto TIFF. Agora sim. Rodou. Dev.off. Se eu fiz tudo certo, ele vai lá para o meu diretório. Vocês vão olhar aí no computador de vocês e vão achar o diretório. O diretório que vocês usaram para... O meu está aqui, Repeat Stop, aula 5, figuras. O diretório que vocês usaram para salvar. Então aqui, ó, tem os dois. Ó. Tem aquele que eu importei por aquelas teclas de atalho. Vou abrir aqui. Gente, o meu cachorro está aqui do lado destruindo um pano, destruindo o tapete. Se estiver escutando barulho aí, é ela destruindo o tapete. Então, eu importei por aqui. Deixa eu ver como é que eu dou zoom aqui. Tatiana também está aparecendo eu. Não é possível. Dispositivo novo. Erro em dev.off. Então, ele não conseguiu salvar a sua figura. Deixa eu só mostrar aqui, ó, com essa resolução, para vocês verem que a resolução aqui está maior e não distorce. Distorce bem menos. Os pontos aqui não dá para perceber muito bem, mas aqui dá para ver. Esse aqui é o Fig 1. Esse aqui, o outro, ele distorce menos. Ainda distorce, mas distorce bem menos. Usando o TIFF em 300 dpi. O meu está aparecendo erro. Erro em dev.off. Não foi possível desligar dispositivo 1. Dispositivo 1. Então, ele não está conseguindo salvar sua figura. Tenta rodar de novo para ver se vai continuar, porque às vezes pode ser que você tenha esquecido de colocar o nome também. E tenta rodar de novo. Mas eu vou mandar esse script aqui para vocês também, vocês podem fazer esse cara crachar. Tatiana. Tenta aí e me avisa se funcionou. E outra forma de importar é usando PNG. Vocês vão importar no formato PNG. Formato bem aceito também. As revistas aceitam. Algumas exigem TIFF, outras aceitam TIFF, PNG. E é um formato mais leve, bem mais fácil de trabalhar. Então, é uma boa ferramenta também para ter na manga. Então, eu vou chamar de FIG2, entre aspas, FIG2, 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 ponto, e agora, o que tem que ser ponto aqui? Tem que ser PNG. Por quê? Porque é no formato PNG. Então, eu não poderia botar aqui ponto TIFF, ia dar errado. Ponto PNG, porque é no formato PNG. W, a largura, 2.400, altura, 1.800, tudo igual aqui. Resolução, 3.000 dpi. Pronto, rodei isso aqui. Agora eu tenho que rodar o meu gráfico. E tudo que eu rodar aqui, depois que eu rodei isso aqui, tudo que eu rodar aqui depois, ele vai entender que é meu gráfico. Ele só vai entender que eu parei de rodar o meu gráfico quando eu botar o dev.off. Aí ele vai entender. Opa, faltou abrir e fechar parênteses. Aí ele vai entender que eu terminei meu gráfico. E ele vai salvar. Ele ainda está colocando aqui TIFF. Era para ser PNG agora. Então, PNG, rodou. Dev.off, TIFF 4. Deixa eu ver se ele criou a figura 2. Ele criou a figura 2. Cadê? Propriedades. Arquivo formato PNG. Porque ele salvou em PNG mesmo.
vírgula 2 está em PNG. Ele ali é um comando, pelo visto é um comando padrão do PNG agora. Coloca esse TIFF aqui quando a gente termina de salvar. Beleza? Então, finalizei a figura. Agora vamos supor, que é algo bem razoável de se supor, que eu importei o meu gráfico e vi que essas letras aqui estão muito pequenas. Isso é uma coisa que eu quero alterar no meu gráfico. Como é que eu posso usar aqui a inteligência artificial para resolver esse problema? Esse é uma das coisas que dá para alterar. Vocês podem pedir para alterar a cor, uma coisa que eu não mostrei aqui também, mas dá. Como colocar variáveis tal como legenda ou como cor, é uma coisa que dá para fazer também, usando a inteligência artificial. Dá para brincar bastante com os ggplot. Então, vamos pedir, ó, como aumentar o tamanho da fonte dos eixos. Simples assim. Vou copiar aqui, cadê? Aqui, vou aqui na inteligência artificial, vou aqui nessa conversa que a gente já estava aberta, vou escrever aqui, como aumentar o tamanho das fontes dos eixos deste gráfico. Aqui eu não estou falando que é no R, nem nada, porque esse é aquele mesmo diálogo que a gente já tinha aberto antes. Então, ele já está entendendo que ele está me ajudando com o R. E eu vou botar o código aqui agora na frente. Eu vou pegar o código que eu usei, que era esse aqui. Vou pegar o código e vou colocar aqui. Então, ele vai saber onde eu estou e o que eu quero. Vou pedir para ele como aumentar o tamanho dos eixos usando ggplot, ponto, explique cada função adicionada. Então, ficou. Como aumentar o tamanho das fontes dos eixos deste gráfico? Explique cada função adicionada. E o que é a função? Aqui ele vai entender que é um jargão mesmo do R. Função é esses comandos que a gente coloca função, parênteses e argumentos. Ou melhor, botar para ele cada argumento. Ele vai entender também. Ele vai explicar cada argumento. Vai ser melhor ainda. Vamos ver aqui a resposta que ele vai dar. Para aumentar o tamanho das fontes dos eixos do gráfico, você pode usar a função demo. Essa é a função realmente usada para aumentar o tamanho dos eixos. O ajuste e ajustar os parâmetros, ó, nome técnico, função, parâmetros, relacionado ao eixo. Aqui estão como fazer. Ok, ele já colocou aqui para a gente. Já botou aumentar o tamanho do título, aumentar o tamanho do texto. Então, já especificou aqui para a gente. Então, seguindo aquele método que a gente viu, então a gente botou um comando claro, copiou, vou deixar aqui que eu copiei exatamente como eu copiei, e agora a gente passa para validar. Passa para ver se é isso mesmo. Então, aqui eu vou mexer. Eu vou deixar esse histórico de o que foi que eu pedi, como é que está, e o que foi que eu alterei. Então, vamos ver se ele aumentou realmente. Então, aqui ele bota, tem axis title x, elemento texto size 16. Aumenta o tamanho do texto do texto, do título, do eixo x. Então, aqui ele está chamando de título. Então, ele aumentou o eixo x para 16. Axis title y vai aumentar o tamanho do y. E aqui ele colocou mais algumas coisas. Ó. Axis text x. Aumenta o tamanho do número. Olha, ele botou aqui até do número, algo que eu não pedi, mas ele colocou. Vou ver se faz sentido para mim. Senão eu tiro do meu script. Axis text y. Elemento text size 14. Aumenta o tamanho do número do y. Agora, para ver se esse código roda de fato, ou se dá erro. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui eu estou clicado em file, tá vendo? Eu estava vendo os meus aqui. Vou voltar aqui para o plot. Não apareceu nada. Vamos ver o que é que não apareceu. Às vezes não plota, galera, porque essa área de plot aqui está muito estreita. Aí o R não plota. Eu vou aumentar um pouco aqui e vou rodar de novo. Ctrl Enter. Não plotou.
Mensagem de aviso, removeu, beleza. Isso aqui não é mensagem de erro. Mas estranhamente não deu mensagem de erro, mas também não plotou nada. Então, eu dou uma olhada aqui no meu gráfico. E é um point. Essa parte não estava no roteiro da aula. Eu esperaria que ele tivesse rodado esse gráfico aqui, porque geralmente o GPT acerta esse tipo de comando. Mas às vezes o R também trava a área de plot. Pode ser o que aconteceu. Então, para testar se o R travou a área de plot, eu vou rodar esse meu outro gráfico aqui, que eu já tinha rodado antes, eu sei que ele estava funcionando. Ctrl Enter também não plotou, tá vendo? Também não plotou. Então, provavelmente, a minha área de plot está travada. Como é que eu faço para resolver isso? Salvo meu script, fecho e abro de novo o R. Essa é a forma que eu conheço de resolver esse problema. Fechar o R e abrir de novo. Então, vamos fazer isso. Quer salvar? Ó. O script está salvo. Ele está perguntando se eu quero salvar a sessão. Isso quer dizer que quando eu abrir o R de novo, ele vai salvar. Ele vai abrir aquele mesmo script. Então, vou dar um tempinho. Pensando bem, talvez o melhor tinha sido encerrar a sessão, né? Porque realmente eu ia reiniciar o R. Vou rodar. E como eu fechei e abri o R de novo, então eu tenho que fazer tudo de novo. Tudo não, algumas coisas. Por exemplo, pacote. Tenho que abrir de novo na minha biblioteca. Planilha. Tenho que importar de novo. Fechei o R, a planilha não está mais aqui. Planilha está aqui. Planilha importada. Agora eu tenho que carregar o ggplot de novo. ggplot carregar. Pronto, agora eu posso rodar meu gráfico. Então vamos ver o gráfico que veio lá do GPTaia. Cadê o gráfico do GPTaia? Tá aqui, esse aqui. Bora ver se agora ele roda. Agora ele rodou. É a área de plot mesmo, porque estava travado. Às vezes acontece. É raro, mas acontece. Então, olha só, ele plotou. Então, ó, dá para ver que está maior que o tamanho dos eixos. Ó. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Ó, aqui como tá, pequenininho. E agora eu vou clicar nessa seta aqui, ó, para voltar o gráfico anterior. Do gráfico agora. Está maior, aqui também está menor. Mas eu achei que aumentar o tamanho dos números aqui não caiu bem. Então eu posso ou diminuir aqui, botar o tamanho dos números que eu quiser, por exemplo, 8, ou poderia simplesmente eliminar esse trecho do script para voltar como estava. Então eu posso alterar aqui brincando com o meu script para entender como funciona. E é sempre bom, sempre que pedir algo para o GPT, ler esse script aqui para a gente memorizar como é que funciona, como é que está escrito, para a gente não ficar só copiando os códigos de lá e jogando aqui sem entender o que está acontecendo. Não, parem, olhem, peça para ele especificar os argumentos, como ele colocou para a gente aqui, ele especificou o que o DEM faz. E outra coisa que eu posso checar lá no pacote também, ó, eu posso escrever Ctrl F e vir aqui pesquisar esse comando para ver se é isso mesmo que ele faz. Esse comando aqui, procurar, ver a descrição dele, se é isso mesmo. E tenho que validar, tenho que achar algum jeito de validar esse script, porque eu não posso. Eu tenho que ser crítico com a informação que vem da inteligência artificial. Porque pensa o seguinte: a gente é crítico, vocês daí estão sendo críticos, provavelmente, até com a informação que eu estou dando para vocês, que sou um ser humano e sou passível de falhar também. Assim como a inteligência artificial, ela também é possível. Como é que fala essa palavra? Passível, acho que é passível. Enfim, ela erra também. Então a gente tem que ter crítica do que vem de lá. Tanto para a gente checar se realmente o que ela está dizendo que ela fez é o que de fato ela fez, como para a gente aprender e absorver essa sintaxe, esse jeito de escrever, essa nova informação e adicionar as nossas capacidades também. Então, esse aqui é um exemplo de coisa que eu posso alterar no GPT. Eu posso pedir também para... Opa, volta aqui. Posso pedir também para coloque os pontos do gráfico em azul. Outra coisa que vocês podem fazer, vocês podem brincar com isso aqui e ver o que é que muda.
Outra estratégia para interagir com esses códigos que vocês pedem no GPT, em qualquer inteligência artificial, que eu recomendo bastante, em vez de copiar aqui, como eu mostrei para vocês, em vez de copiar tudo, dar uma olhada aqui no que é que ele mudou em relação ao código inicial. Porque, se vocês lembrarem, eu botei o código que a gente já tinha começado a fazer e pedi uma alteração. Então, ele reescreveu o que eu escrevi com as alterações. Então, eu posso dar uma olhada aqui, ó, e ver o que é que ele mudou. Ele botou: para mudar a cor dos pontos para azul no seu gráfico, basta adicionar o argumento color igual a blue dentro do GOnPoint. Olha só, aqui ele foi bem específico. Então, eu posso vir aqui, GOnPoint, size igual a 4, color igual a blue. Copiar só isso aqui. Isso aqui é bem mais interessante do que copiar tudo. Isso aqui é bem mais interessante. Copio só o que eu quero. Então, eu pedi uma única coisa pontual para a inteligência artificial, viu o que foi feito, entendi o que foi feito e validei o meu código. Então, dentro aqui, vírgula, e está aqui os meus pontos em azul. Então, vocês têm dúvidas? Tem a Tatiana que tinha o erro, não sei se resolveu. Mas aqui Larissa colocou: professor, sobre as margens, sobre as mensagens de aviso ao plotar o gráfico, falando da remoção de linhas contendo dados ausentes. Então, eu não preciso me preocupar em tirar esses dados ausentes na planilha ou para alguns comandos do R. Para alguns comandos, ele remove automaticamente. Nesse caso, ele remove. Tem outras formas que você pode remover manualmente. Para alguns comandos, por exemplo, se você for pegar a média, ó, comando para pegar a média é min, de pinguim travado em massa corporal. Massa corporal tinha NA1. Ó, vai dar NA. Por que deu? Porque tinha mensagem ausente lá, então ele não consegue. Então, para algumas mensagens, para algumas funções, não precisa se preocupar com NA, para outras precisam. Então, é sempre bom conhecer a planilha nesse ponto. E quando aparece NA assim, vale a pena você ir lá e olhar se tem NA. Se tem NA, você pode remover. E lá na aula de descritivo eu mostro como é que lida com esses NAs. Como remove outliers? Ótimo. Você remove usando a função filter. Lembra que a gente, lá na aula também de estatística descritiva, eu mostrei como é que a gente filtra valores. A gente pode filtrar, a gente trabalhou com massa, com altura dos personagens de Star Wars. Se eu não me engano, tinha 2 personagens que tinham mais de 2 metros, que era Chewbacca, que é aquele peludão, e Darth Vader. E a gente filtrou esses 2 personagens usando filter, usando o comando filter do pacote de Play. Mas como é que a gente reconhece o que é um outlier e o que não é um outlier? Essa é uma questão bem mais difícil de dizer, porque é complexo dizer se um valor é ou não um outlier. O que eu gosto de fazer quando encontro um valor muito discrepante é fazer a minha análise com e sem ele e ver se dá diferença significativa com e sem. Se der diferença, então realmente ele é um outlier, ele está afetando a distribuição dos meus dados. Aí eu tenho que olhar para a história que eu estou contando, se vale a pena tirar ou não, se eu vou discutir esse ponto. Na verdade, é bom discutir esse ponto outlier. É bom olhar também se não foi erro de digitação. Mas tirar no R é super fácil. É só usar o filter do dplyr. Eu ver. Beleza? Mais dúvidas? Tranquilo, eu que agradeço. Então, acho que a gente pode encerrar. Deixa eu abrir minha câmera. Então, acho que a gente pode encerrar. Pessoal, foi um prazer imenso preparar esse mini curso para vocês. Eu aprendi bastante sobre como me comunicar, sobre como gravar e como
como preparar o conteúdo para o YouTube. Eu espero que em breve a gente possa estar colocando mais conteúdo gratuito sobre esse assunto no YouTube. E para quem tem interesse em continuar aprendendo, a Ana perguntou sobre os livros. Recomendo alguns livros. Eu gosto muito de ler, então eu tenho muitos livros. Nem tanto físico, porque eu prefiro ler em Kindle, mas eu estou voltando a ler em físico. Então, eu tenho dois aqui que eu gosto muito para mostrar. Um que é a História em Telecom Dados, que foi criado pela Colin. Inicialmente, ela escreveu para a área de negócios, só que o negócio ficou muito maior do que ela pensou e muitas áreas, biologia, bioestatística, usam muito esse livro. E o outro é esse aqui. Eu gosto muito desse livro, eu uso muitas dicas dele nas minhas aulas, que é o R para Data Science. Esse aqui é mão na massa mesmo no R. Né? Esse aqui não é. Ele começa falando sobre ggplot e continua falando várias dicas interessantes sobre R. Então, eu recomendo esses dois livros. E já aproveitando o gancho, a gente está com o grupo VIP do portal aberto. Então, se vocês tiverem interesse em investir um pouquinho também em livros, em cursos, lá no portal a gente tem cursos que vai do básico ao avançado sobre bioestatística. No momento, a gente tem 5 cursos, que é o curso de bioestatística mesmo, que é a base de estatística de modelos gerais e generalizados. Para quem não sabe, os modelos gerais é aqueles que têm pressupostos rígidos sobre a normalidade. Então, tem que ter resíduo normal. Tem os generalizados, que quebram um pouco esse pressuposto. Então, no caso de outlier, por exemplo, os modelos generalizados pode ser uma saída. Tem outro curso sobre modelos mistos, que é outra coisa muito usada ultimamente também, que junta variáveis fixas e aleatórias. Tem um curso completo de figuras, confecção de figuras. São 12 horas de gravação de figuras. 12 horas, o curso de figuras tem 12 horas. Tem o curso de seleção de modelos, que é outra ferramenta muito importante na bioestatística. E, por fim, a gente vai começar agora o curso de estatística multivariada. Ele começa essa semana e vai até a próxima semana. Então, cada semana a gente vai lançar algumas aulas e vai ter um aulão no final para a gente discutir e tirar dúvidas. Onde eu encontro este curso? Tá lá no link da bio do Instagram, mas eu posso mandar no grupo também, do WhatsApp. A gente vai começar com o grupo VIP agora. Hoje começou o grupo VIP, na verdade. E as inscrições mesmo para o portal começam dia 1º e vai encerrar no dia 10. Dia 10 de manhã encerra. Essa é a primeira turma, então, seguindo essa tradição de sempre ter um bom desconto na primeira turma, a gente está com um bom desconto nessa primeira turma. Eu tô ansioso, estou empolgado para ver se o pessoal vai gostar, se vão se inscrever. Essa é a primeira turma, então estou bem animado para receber vocês lá. E se não tiverem mais dúvidas, acho que a gente pode encerrar. E nos vemos nas próximas oportunidades para falar sobre esse assunto maravilhoso que é bioestatística e linguagem R. Obrigado, Larissa. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Obrigado, Ana. Boa noite. Eu fico feliz de saber que ajudou. Muito feliz mesmo. Obrigado, Tatiana. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Thalita. Eu fico realmente feliz de saber que ajudou. Didática excelente. Obrigado. Fico feliz de saber que ajudou, porque quando a gente monta uma aula, a gente grava, mas não é pra gente, né? É para vocês. Então, saber que ajudou vocês é
também saber que eu alcancei meu objetivo. Então, fico realmente muito feliz e agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui ao longo dessa semana. Então, ficamos por aqui e nos vemos em próximas oportunidades aí falando desse assunto maravilhoso que é ciência, bioestatística e linguagem R. Então, vou encerrar a gravação. E a gente nos vê nas próximas oportunidades. Fui!